Quem aqui, sinceramente, vamos ter um bate-papo hoje aqui entre a gente. Quem aqui ficou com medo ontem à noite quando tiveram aquelas notícias de que tinha um monte de coisa acontecendo na cidade? De verdade, com sinceridade, levanta a mão quem ficou com medo e ficou trancado em casa e não saiu de casa. Tá bom. É interessante, né? Porque hoje teve uma entrevista, né, com o comandante da polícia, e ele mesmo falou assim, ele falou, engraçado, interessante como muito é de boato, né? Assim, muita coisa se espalhou de um falar com o outro e de compartilhar vídeo que nem era atual, nem nada, e aí se criou uma coisa, né, de todo mundo ficar com medo. E eu fui buscar minha filha ontem, eram umas 11 horas da noite, e nossa, a cidade estava um sossego, né? Nossa, tranquila demais da conta. Inclusive, falou-se hoje na reportagem que foi uma das noites mais tranquilas, né? E muita gente estava em pânico. E isso não é anormal, isso a gente consegue entender. Mas é interessante porque tem acontecido algumas coisas na nossa cidade, e recentemente a gente chegou de viagem e já ficou sabendo que a terra começou a tremer também aqui em Londrina. E um dia em casa nós sentimos um tremor, assim, eu senti a porta vibrando, assim. E eu falei, mas como, né? Depois de um 2015 tão difícil, aí a gente começa o ano com terremoto e com essas notícias aí da polícia e tal. Poxa vida, a gente que é um país tão abençoado, né? Que não tem vulcão em erupção, não tem tsunami. Tem gente até que diz assim, com os políticos que a gente tem, para que tsunami, né? Não precisa, já está bom, né? Mas, enfim, a gente vive num país abençoado que não tem dessas coisas e, de repente, o chão começa a tremer sob os nossos pés. E claro que isso foi literal, realmente, esses tempos, né? Teve esse tremor, que talvez ainda se repita, mas por muitas outras vezes, o chão treme, nossas bases tremem por circunstâncias, por incertezas da vida. E o ano passado foi um ano que o chão de muita gente tremeu, por causa da economia, muita gente perdeu o emprego, muita gente, por causa do problema financeiro, acabou influenciando no relacionamento, e relacionamentos se romperam. Naqueles momentos, é como se o chão, a nossa base, começasse a tremer. E a gente fica com medo. E o medo é de que o chão, figurativamente, se abra e nos engula, que a gente não perca a esperança. Medo é de ficarmos doentes, o medo é de cairmos numa depressão profunda e não termos esperança para mais nada. A gente começa a ficar com medo por causa das incertezas que sempre acabam acontecendo. Bom, no caso nosso do terremoto aqui em Londrina, no caso literal, eu li esses dias que parece que se trata de uma rocha basáltica que começa a alguns metros para baixo, e talvez esse tremor tenha acontecido a uns 150, 200 metros para baixo de nós, e refletiu aqui na superfície. Então, nessa hora do terremoto, ou na hora do terremoto das nossas vidas, a gente que crê em Deus, as pessoas que creem em Deus, fazem a seguinte oração: Deus, firma a rocha sobre os meus pés. Essa oração que a gente faz nesses momentos, tanto quando o caso é literal, quando é figurado, quando tudo parece desmoronar, você ora, Deus, firma a rocha sobre os meus pés. E essa é uma oração válida, e Deus ouve, Deus responde, e às vezes Ele vai resolver aquela sua questão. Talvez você estivesse precisando de um emprego, talvez de saúde, talvez de recuperar um relacionamento, e você ora, Deus, por favor, firma a rocha sobre os meus pés, e Deus ocasionalmente te atende naquilo que você está precisando naquele momento. Mas nem sempre é assim, por isso, nessa série, nós vamos estudar uma oração melhor do que essa, uma outra forma de lidar com essas coisas, mais segura e mais certeira do que ficar pedindo para Deus arrumar o terreno
sobre o seu pé. E uma coisa que eu queria acrescentar também sobre esses tremores nas nossas vidas, o que a gente ainda está vivendo, comparado com o que está acontecendo no mundo, ainda pode ser considerado pouco. Você imagina o que é ser cristão hoje na Síria, perto lá do Estado Islâmico, que estão trazendo terror para as pessoas. Começou em 2014, gente, eu não sei se todo mundo está atento a isso, mas em 2014 começou, depois de muito tempo em sossego, uma perseguição aos cristãos. Literalmente mesmo, começou uma perseguição em 2014 que se agravou em 2015. Em 2015, cerca de 7.000 cristãos foram mortos simplesmente porque declaravam a sua fé em Jesus Cristo. Foram assassinados, decapitados, queimados porque diziam-se cristãos. Imagina então como é ser cristão num país desse, onde o terror se espalha a cada dia, como é difícil. Por isso nós precisamos de algo um pouco mais consistente do que pedir para Deus arrumar aquela situação cotidiana, aquele problema que você está enfrentando. Talvez tenha uma forma melhor de você se relacionar com Deus do que isso, para que você possa aprender a viver sem medo, para que o medo vá embora completamente da sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Bom, por que a gente fala, por que eu vou falar sobre o medo e por que isso é importante? Porque o medo, quando você teme alguma coisa, o medo te paralisa. Ontem, algumas pessoas reconheceram aqui que elas ficaram paralisadas, ficaram dentro de casa, falaram, não vou sair da minha casa, por medo. A questão aqui não é se era boato ou se era verdade, não é disso que nós estamos falando, mas o medo faz isso com a gente. O medo faz com que algumas pessoas que são esses valentões que você vê por aí, eles reagem às vezes por causa de medo. Sabe, gente muito marombada, muito forte, briguenta, não sei o quê. Geralmente, dentro dessas pessoas, mora um menininho assustado, medroso, que precisa daquele corpão enorme, forte, ou daquela arma na cintura ou no porta-luva do carro, para reagir àquele medo infantil que ele carrega dentro dele. O ciúmes doentio é um medo de você perder aquela pessoa que você ama. E, às vezes, por causa do medo, você acaba perdendo mesmo, por causa daquele ciúme maluco. Pessoas blindam os carros, por medo de assalto, essas coisas. E justamente quando blindam o carro, é aquele carro que é visado. Então, assim, o medo não nos ajuda em nada, pelo contrário, ele só atrapalha. Por isso que a gente deveria se livrar de todo o medo. Então, para a gente começar a entender como que isso é possível, vamos começar do começo, com a história do próprio Jesus, aquele o qual nós seguimos. O próprio Jesus enfrentou situações e demonstrou uma coragem inspiradora para todos nós. Jesus viveu as agonias e as dores que nós vivemos, que eu e você vivemos, só que ainda piores. Jesus, por exemplo, ele foi traído por um amigo próximo. Não precisa levantar a mão, alguém já foi traído por um amigo próximo? É um negócio que dói na gente, é um negócio que entristece, é um negócio que acaba às vezes com a gente. Uma pessoa que uma hora está dentro da sua casa, você confia, você reparte sua vida, e de repente a pessoa sai falando mal de você, briga, rompe o relacionamento, não fala mais, vira a cara para você. Jesus viveu isso. Jesus não só viveu isso, Jesus foi preso injustamente. Eu não sei se nas suas aflições, nas suas incertezas, você já chegou a ser preso. Ou, pelo menos, eu sei que você já foi acusado de alguma coisa injustamente, já foi vítima de alguma armação injusta, ou fizeram alguma injustiça contra você. Jesus experimentou isso, assim como nós. Ele foi preso injustamente. Jesus foi julgado e condenado de forma ilegal. Sabe aquilo que, às vezes,
podem fazer contra a gente, que você sabe que não é justo fazer aquilo, e nossa, Jesus experimentou isso na vida dele. Ele foi julgado e condenado, completamente fora da lei, desrespeitando todas as leis, uma coisa no meio da noite, no meio da madrugada, que é para não ter, fazer tudo rapidinho, que é para não ter volta aquilo, né? Jesus foi açoitado. Não sei se algum de vocês já passou por isso. Jesus foi açoitado. E quando a gente lê a forma como isso aconteceu, primeiro que a motivação foi idiota. A motivação. Você sabe por que Jesus foi assaltado? Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 15, diz assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus. Pilatos estava investigando Jesus e tentando achar erro nele, não achou nada, mas aquela multidão, né, muita gente que ali que foi comprada para estar naquele lugar, naquela hora e tudo, estava lá agitando, e Barrabás, querendo agradar a multidão, mandou açoitar Jesus. E o açoite de Jesus, uma vez nós fomos mais específicos aqui, não foi uma cintada ou algumas cintadas, o que a gente chama de flagelo. Flagelo era um chicote daquela época, com várias tiras de couro, onde na ponta tinha pedaços de osso, metais, madeira, e aquilo ali batia nas costas e puxava, aquilo vinha rasgando a pele de Jesus. Jesus passou isso, esses açoites, a gente não tinha muito essa imagem na cabeça, talvez até o filme sobre a vida de Jesus, né? Que ali foi bem real mesmo, como deve ter acontecido. Jesus foi açoitado, me desculpe. E o sofrimento de Jesus não acabou aí. Não bastava o corpo tá todo destruído, todo ensanguentado, não bastava isso, eles queriam humilhar Jesus, queriam judiar dele psicologicamente. Então, o que fizeram? Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Imagina, tudo aquelas feridas abertas nas costas, eles expuseram Jesus na frente de todo mundo, deixaram ele nu e colocaram um manto vermelho sobre as costas dele, para humilhar Jesus. Aí fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. A gente até consegue ter essa imagem, mas talvez você nunca tenha parado para imaginar a dor que tenha sido aquilo. Só quem já teve um espinho no pé ou em alguma parte do corpo, imagina como dói, uma coroa de espinhos na cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita e, para caçoar dele, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Uma tortura psicológica sobre Jesus. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara da mão e batiam na cabeça dele com a coroa, com aquela própria vara. Jesus encarou tudo isso, passou por tudo isso. E ainda recebeu a pena máxima, que é a cruz, a condenação máxima. Os romanos, eles não inventaram a crucificação, eles aperfeiçoaram. Fizeram que acontecesse de uma forma onde a pessoa pudesse sobreviver a maior parte do tempo, sofrendo na frente dos demais, para mostrar assim, ó, tá vendo o que acontece com quem desafia o Império Romano? Um dia eu coloquei uma cruz aqui no tamanho bem aproximado do real. A cruz não é como a gente vê nas fotos, lá em cima. Era quase a altura de uma pessoa mesmo, um pouco mais alta, para todo mundo olhar no olho o sofrimento daquela pessoa. Os pregos no pé era para tirar o apoio, porque a pessoa, se ela se solta, ela perde o fôlego, então ela tenta subir para respirar, mas aí com prego no pé aquilo dói demais. Jesus passou por tudo isso, e aí na cruz, e ainda os que passavam ali, lançavam-lhe insulto, balançando a cabeça e dizendo: desça da cruz se você é filho de Deus. Sabe o que é curioso nessa história? Jesus, quando foi capturado para passar por tudo isso, Jesus não estava foragido lá no Egito, nem escondido numa caverna no deserto. Jesus andava muito no deserto. Ele não estava escondido, nem escondido na casa de um amigo, talvez embaixo da cama.
amedrontado. Não, sabe o que Jesus fez? Jesus marchou durante o dia até Jerusalém. Entrou à luz do dia em Jerusalém, sabendo que tudo aquilo poderia acontecer com ele. Que coragem! Sabe o que confunde a gente um pouco? É a imagem que às vezes a gente tem de Jesus. Uma imagem bem clássica de Jesus é essa, que é muito bonita, dá uma sensação boa quando a gente olha, olhos claros, né, cabelo meio loiro, mas que talvez não fosse a realidade, e principalmente quando você olha para isso e fala, não, esse sujeito não aguentava tudo isso que a gente está falando. Essa imagem que você tem de Jesus, às vezes parece um Jesus frágil, pode tirar a imagem. Às vezes a gente tem a sensação de que Jesus era frágil, porque ele era amoroso, talvez ele falasse baixinho e tal. Esse não é o Jesus que nós cremos, não é, essa é uma imagem distorcida de Jesus. Jesus andava no deserto, Jesus expulsava demônios, Jesus uma vez entrou no templo, onde as pessoas tinham deturpado o que deveria acontecer no templo, então estava lá com mesas de cambistas, vendendo coisas. Jesus entrou no templo e literalmente virou as mesas, entrou gritando, sozinho. Jesus chegou chutando a mesa, dando bicudo na mesa. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? E virando a mesa e chamando todo mundo de ladrão, sai daqui, seus safados, seus ladrões. Expulsou todo mundo de dentro do templo, porque eles estavam corrompendo a casa de Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. Jesus é um homem forte, era forte como homem, é forte como Deus. É essa imagem de Jesus que a gente deveria ter, para que a gente pudesse se fortalecer. Jesus não tinha medo de nada, nada. Jesus não tinha medo de nada. E o que ele falou para mim e para você, o que ele ensinou para mim e para você, e a palavra que Jesus mais repetiu foi: siga-me. Siga-me. Você, siga-me. Me acompanha. Vem comigo. Siga-me. Tem um versículo lá de Lucas 9, que diz o seguinte, Jesus falando, se alguém quiser acompanhar-me, quer dizer, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Então, em alguns momentos da sua vida, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar falar não para nós mesmos para seguir a Jesus. Às vezes a gente vai ter que abrir mão daqueles nossos desejos e passar por alguma coisa para seguir o que Jesus nos instrui a fazer. Seguir Jesus não é só ter uma imagem de Jesus bonita em casa, ou de vez em quando você lê sua Bíblia, ou de vez em quando você participar da igreja, ou disso. Isso não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é seguir os passos de Jesus. Andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso que é seguir a Jesus. Então, em alguns momentos que você não se sentir seguro na sua vida, também é momento de você seguir ao Senhor, seguir a Jesus. Quando você se sentir bem, ótimo. Quando você não se sentir bem, ótimo também. Siga a Jesus, mesmo que isso envolva sacrifícios. Quando tudo está legal na sua vida, na nossa vida, na igreja, no ambiente que você vai, quando tudo está bonitinho, é fácil seguir a Jesus, é fácil ser cristão, é fácil dizer que é cristão. Mas é para você seguir a Jesus quando as coisas estão assim, quando todo mundo sorri à sua volta, quando todo mundo é bacana, mas também é para você seguir, para mim e para você, para nós seguirmos a Jesus, quando as coisas não estão assim, quando as pessoas não estão sorrindo para nós. Quando seguir a Jesus envolve sacrifícios. Essa hora é a hora de crer, confiar e seguir a Jesus. Seguir a Jesus quando isso te traz benefícios ou não. Esse é o chamado para seguir a Jesus, esse é o chamado que Jesus fez. Jesus sabia que às vezes dias difíceis viriam sobre as nossas vidas. Jesus sabia disso, ele experimentou isso. Ele disse que nesse mundo teremos aflições. Então ele sabia, ele conhece a humanidade, ele conhece o coração do homem, por isso que ele falou o que ele falou. Ele falou, siga-me, independente do que estiver acontecendo, siga-me, com coragem. E certa vez,
E esse versículo é muito direto mesmo. Certa vez Jesus falou uma coisa que deveria nos dar criar em nós uma resistência, uma força muito grande. Jesus, que passou por tudo o que passou, declarou uma vez para os seus discípulos e para nós, ele disse o seguinte: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quer dizer, não tenha medo de quem só pode fazer mal para o seu corpo. Não tenha medo de bandido, não tenha medo de político, não tenha medo do futuro, não tenha medo do que pode destruir apenas o seu corpo, não tenha medo disso, Jesus falou. Antes, se você for ter medo de alguma coisa, antes, tenha medo, ou tema, né, em algumas versões, de Deus, daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Quer dizer, se você quiser ter medo de alguma coisa, tema a Deus. A Deus, porque Deus tem o poder e o controle sobre tudo. Deus te criou, Deus sabe o que você está passando. É Deus que você deveria honrar, respeitar, seguir, temer, nesse sentido da palavra. O resto não, porque o máximo que se pode fazer é contra o corpo, e a gente é muito mais do que esse corpo aqui. A gente é muito mais. E é isso que Jesus tentou ensinar. Bom, um dia Jesus estava com seus discípulos e uma tempestade começou no meio do mar, vocês conhecem essa história, e aquela tempestade de ondas tentando entrar no barquinho, atingindo o barquinho, quase virando, e os discípulos de Jesus apavorados, com medo, nós estamos falando de medo, e nervosos, e Jesus estava no cantinho, dormindo. Eu nem sei se exatamente ele estivesse dormindo, mas pelo menos estava lá descansando em paz, e aquela tempestade, aquele alvoroço no barquinho, eles tentando salvar o barquinho. Até que um deles foi lá chamar Jesus e falou assim: mas Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está ouvindo o que está acontecendo? Como que você consegue dormir diante de tudo isso? E aí Jesus se levanta, né? Lá no versículo 26, e diz o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Será que o que você e eu estamos passando hoje se compara com uma tempestade no meio do mar? Não sei. Será que é pior? Será que não é tão grave assim? Jesus está falando por uma tempestade no meio do mar, um barquinho pequenininho sendo jogado de um lado para o outro. Jesus fala assim: por que vocês estão com medo? O medo é falta de fé. Está faltando fé. Não temam as coisas desse mundo, nem aqueles que podem destruir só o corpo. Temam só a Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. Então, Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança, completa paz. E os homens, os discípulos que estavam ali no barco, ficaram perplexos. E diz o versículo 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta que estava na mente deles é assim: puxa, quem que é esse que fala e a tempestade atende? Quem é esse que fala e o terremoto atende? Quem é esse que fala e o problema pode ir embora na mesma hora? Quem é esse que fala e a doença pode ir embora? Quem é esse? É esse que a gente deveria confiar. E se tiver alguém para a gente temer, é esse, porque todo o poder está nas mãos desse Deus. As incertezas da nossa vida são inevitáveis. As incertezas são inevitáveis. Viver com medo é opcional. Incertezas sempre vamos ter. Viver incertezas é uma certeza. Eu creio que o cristão que segue a Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo, Deus os livra de muita coisa. Eu creio completamente nisso. Mas esse não é o tópico de hoje, isso é para uma outra mensagem.
Mas mesmo para aquele cristão fiel, seguidor dos ensinamentos de Jesus, lógico que uma hora fica doente, uma hora um familiar morre, uma hora tem um acidente, uma hora acontece alguma coisa. As incertezas são uma certeza. É uma certeza que essas coisas vão acontecer. No entanto, viver com medo, viver apavorado, viver preocupado, viver até às vezes com medo doentio, é opcional, é uma escolha que você faz. É uma escolha. É isso que Jesus está nos ensinando, que a gente não deveria temer nada que pudesse tocar apenas o nosso corpo, nada. Se for temer alguma coisa, se for ter medo de alguma coisa, tema ao Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. Um discípulo de Jesus, João, escreveu lá, na primeira epístola de João, no capítulo 4, ele escreveu assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, quando você conhece o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando você conhece a Deus, quando você conhece o amor, quando nós conhecemos o amor, a gente não deveria viver com medo, não deveria viver amedrontado, independente do que aconteça à nossa volta. Independente. A melhor forma que eu consigo, na minha limitação, a melhor forma que eu consigo entender isso na prática, porque uma coisa é você ler, mas como que isso é de verdade? Como é que isso é possível na prática, viver sem medo? A única forma que é a mais fácil para eu entender é quando eu penso em mim e no meu filho pequenininho, tentando fazer um paralelo distante entre Deus e nós. Mas eu amo meu filho, minha filha também, que está aqui presente, não quero confusão em casa, mas eu amo meu filho e ele acabou de fazer 6 anos, ele é frágil, tem horas que eu preciso falar firme com ele, para que ele confie em mim, no que eu estou ensinando, mas esse relacionamento me ensina muito sobre Deus. E teve um episódio que eu queria contar para vocês. Uma vez a gente estava numa piscina, Davi devia ter uns 3 aninhos, e eu acho que foi no acampamento Shalom, a gente estava com a família lá, e ele gosta muito de água, então ele estava brincando no rasinho com a gente, no colo e tal, brincando, aí uma hora a gente saiu, e ficou sentado nas cadeiras assim, aí ele começou a rodear a piscina e chegava lá perto do fundo assim, da piscina funda, e dava risada para a gente e vinha para trás. Eu falei: filho, não chega perto, aí você não dá pé, aí você cair aí, você vai para o fundo, você não consegue respirar. Ele dava risada. Daqui a pouco ele lá de novo, pertinho ali, e bebezinho, né, tem a cabeça maior assim, né, dá perigoso jogar para frente. Tem uns que não são bebezinhos, tem uma cabeça também, mas isso é outra conversa. Ele estava lá, e vai, volta, e a gente, né, filho, cuidado, filho, eu dando alerta. Até, claro, chegou uma hora que ele foi, olhou e plum. Claro que eu estava atento, né, vim voando assim, mas ele foi, plum, afundou, aí eu fui lá e busquei ele lá no fundo. Aí saiu chorando, apavorado e tal. Nesse dia, ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu que o que o papai estava falando era para o bem dele, ele precisava confiar no que eu estava falando. E nesse dia, a partir desse dia, ele ficou até com medo de mergulhar. Depois foi um outro processo para ele ter coragem de novo para mergulhar, porque ele levou um susto com aquilo. E é isso que, assim, esse relacionamento me inspira quando eu penso em Deus e o que Deus quer de mim. Deus quer que eu confie nele. Se confiando nele, eu não preciso ter medo. Se eu obedecer o que ele está falando. Meu filho me desobedeceu, e aí ele afundou. Quando ele aprende a obedecer, e esse relacionamento meu com meu filho é crescente, cada vez ele vai aprendendo a confiar mais em mim, cada vez ele se mete menos em confusão. Quanto mais ele confia em mim, melhor ele vive, menos medo ele tem. E eu ensino para os meus filhos, isso já é uma coisa particular, cada um
tem o seu ponto de vista. Eu ensino para o meu filho que ele não precisa ter medo de nada. Eu ensino isso para ele. Eu falei, filho, medo é um negócio que não te ajuda em nada, você não precisa ter medo de nada. Ao mesmo tempo, eu ensino a prudência. Você não vai ser imprudente, não é porque você não tem medo de nada, vou pular de não sei de onde, fazer loucura, não é disso que eu estou falando. Mas o medo não ajuda em absolutamente nada. Ele só atrapalha a vida da gente, trava. Então eu ensino para ele, falo, filho, você não precisa ter medo de nada, você tem que ser sábio, você tem que ser prudente. Tem coisa que é melhor você evitar, tem coisa que é melhor você não passar nem perto, tem lugar que é melhor você nem chegar perto. Mas você não precisa ter medo. Então é isso que eu acho que assim, é a melhor forma que eu consigo entender o que Jesus tenta nos ensinar. Se a gente confiar em Deus mesmo e nos apoiar nisso, apoiar a nossa vida nessa confiança, a gente não precisa viver com medo. Então a nossa oração aperfeiçoada deveria ser a seguinte: em vez de você orar, Deus, firma a rocha sobre os meus pés, resolve as minhas questões, a nossa oração deveria ser, Deus, firma os meus pés sobre a rocha. Deus, firma os meus pés, a minha confiança. Eu preciso crer no Senhor, porque essa rocha, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, essa rocha é inabalável, essa rocha não tem terremoto, ela não treme, ela não te desaponta, ela não deixa você ficar com medo. Então a nossa oração deveria ser, Deus, firma os meus pés sobre a rocha. E o salmista Davi fala disso de uma forma muito bonita. Davi diz lá no Salmo 40 o seguinte: eu coloquei a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, eu estava lá no fundo, de um atoleiro, de uma lama, de um problema, de um terremoto, de um desespero, eu estava lá no atoleiro de lama. Ele me tirou desse lugar e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Essa é a nossa oração. Essa deveria ser a nossa oração. E essa confiança em Deus, se a gente conquistar isso no dia a dia, um dia depois do outro, crescendo no relacionamento com Jesus Cristo, se você conquistar essa confiança em Deus, meu irmão, você pode viver completamente sem medo. Sem medo. Sem medo do futuro, sem medo do amanhã, sem medo de nada. Isso que Jesus nos ensina. Se você for temer alguma coisa, tema seu Pai Celestial, que pode todas as coisas. Que pode levar sua alma, deixar sua alma no céu ou no inferno, do 0 ao 1000. Deus tem o poder sobre as coisas. Se você for temer alguma coisa, tema o Senhor e não o homem ou as coisas dessa vida. Bom, um dia Jesus estava sendo muito prático nos seus ensinamentos, falando sobre ansiedade, falando sobre como Deus cuida da gente, como Deus se preocupa com as nossas vidas. E uma vez eu já preguei essa mensagem aqui, talvez você conheça o capítulo 7 de Mateus, onde Jesus fala sobre como Deus nos ama, como Ele cuida muito mais de nós, Ele cuida tão bem das aves do céu, dos lírios do campo, quanto mais Ele vai cuidar de você e de mim, que somos filhos amados de Deus. E aí Jesus fala tudo isso e Ele encerra dizendo o seguinte, ele fala assim, que quando você constrói a sua casa, e ele deu um exemplo, né? Fez uma ilustração. Quando você constrói os seus valores, quando você constrói as coisas que você faz, suas atitudes, em cima de uma rocha firme, quando você constrói sua casinha sobre a rocha firme, Jesus diz o seguinte, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, vem terremoto, vem problema na economia, problema de relacionamento, vem o que vier. Se você cai a chuva, transborda os rios, venha o que vier. Deram contra aquela casa e ela não caiu.
Por quê? Tinha os seus alicerces na rocha. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu queria te perguntar algumas coisas. Como que você tem vivido nesses momentos de incerteza? Você crê que esse Deus é maior do que as incertezas que você está vivendo? Você crê nisso? A quem ou o que você teme? Você crê que pode aprender a confiar nesse Deus e viver sem medo? Você crê nisso? Se você crê nisso, firme os seus pés nessa rocha, que é inabalável, que jamais vai te desapontar. E a partir de hoje, em nome de Jesus, viva sem medo, confiando no Deus que te criou, que te conhece, que te ama, que quer o melhor para você e que te ampara quando a vida é incerta e difícil. Você crê nisso? Então vamos orar para esse Deus. Paizinho, a vida é incerta mesmo. E às vezes somos surpreendidos, de um instante para o outro as coisas mudam, a saúde não é mais a mesma, ou um acidente, ou seja o que for, a economia muda, e somos surpreendidos, porque essa vida é incerta mesmo, porque o coração do homem é mau, e deseja o mal. Então por isso, Deus, nós somos vítimas das incertezas, das preocupações, mas queremos, Deus, declarar que confiamos em Ti, Pai, e que queremos Te seguir, independente das circunstâncias, independente das situações ao nosso redor, nós queremos Te seguir. Que o Senhor firme os nossos pés sobre essa rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa confiança seja tal que a gente possa viver completamente sem medo, sem o medo da morte, sem o medo da vida, sem o medo de nada. E que temamos só ao Senhor, que é aquele que nos dá todas as coisas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Escutas meu clamor, se a noite escura está, Tu és o meu louvor.
Amém. Que o Deus do universo esteja ao seu lado durante toda a semana. Dê uma semana abençoada e semana que vem estamos aqui. Volte e traga um amigo com você. Amém?